Saúde a igreja com a paz do Senhor. Que alegria, que honra poder estar aqui fazendo parte dessa história. Quero agradecer a honra do convite aos muito dignos pastores presidentes, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, sua esposa, a irmã Lídia. Que alegria estarmos mais uma vez aqui adorando e bendizendo o santo nome de Jesus, dizendo a Ele: Senhor, eu te adorarei independente do que for. Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores, da mesa diretora, da CGADB e a todos os convencionais. Vamos adorar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha, lá estava na cidade desprezada uma mulher que ninguém dava valor. Sua casa sobre um muro edificada na cidade nomeada Jericó. De repente espalhou-se na cidade a notícia do ataque dos hebreus. 2 espias invadiram a cidade, e quando o rei soube que era verdade, quis os matar, porém Raabe os escondeu. E disse então Raabe: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com Sihon e Og, os 2 reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Juro e me peço pelo Senhor, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para comigo e a casa de meu pai. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a nossa vida. Livrem-nos da morte. Se faça conforme as tuas palavras, porque nos livraste da morte, não morre ninguém da tua casa. O fio de escarlate será um sinal da tua janela, que Deus hoje sela e te livra do mal. E Deus os ouviu e se agradou, na mesma hora este acordo assinou. Não vai morrer nem se ferir quem diz é Deus, porque Raabe se arriscou pelos meus. Eu vou descer com livramento pelos seus. Toda a muralha caiu, mas sua casa está aqui. A cidade queimada, mas Raabe está com vida. Os muros derrubados, mas Raabe está de pé. O mundo desprezou, mas eu honrei a sua fé. Trabalhaste pra mim e eu não vou ficar devendo. Por isso desço hoje com escape e livramento. Não sofro de amnésia, eu lembro do esforço seu. Se trabalhou pra mim, também trabalho pelos seus. Livro tua casa, livro tua vida, livro teu filho, livro tua filha, livro você, livro os seus. Ninguém toca no que é teu. Eu livro na entrada e na saída, livro no muro, livro na esquina. Quebro o arco, corto a lança, eu preservo tua vida. Enquanto você ora, enquanto você adora, eu desço com livramento, com escape, com resposta. Você tem fio de escarlate na janela da tua casa. Podem ficar tranquilo, ninguém fere, ninguém mata. Podem cair os muros, a parede, a muralha, a direita, a esquerda, mas não cai a tua casa. Na tua parentela não vai se ferir nenhum. Eu cumpro na tua vida o Salmo 91. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Eu sou teu escudo, tua fortaleza. Até quem está na casa não vai se ferir nenhum. Aquele que no meu esconderijo
guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é de sangue, não chega em sua porta. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas não serás atingido, eu sou teu escudo, tua fortaleza. Até quem está na casa não vai se ferir nenhum. Por amor a ti eu livrarei cada um. Aleluia, aleluia. Que maravilha é a presença de Deus. Quero convidar a todos os nossos amados, uma vez mais, estarem em pé e convidar o pastor Milton Carvalho, que estará orando. O mensageiro da noite, pastor Wellington Júnior, estará ministrando a palavra de Deus logo após a oração. E eu quero pedir aos nossos queridos, não se movam, a não ser por extrema necessidade, porque estaremos ouvindo a palavra de Deus. Uma distração de qualquer pessoa poderá levá-lo a perder a bênção de Deus. Fique em sintonia. Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para todos nós neste lugar esta noite. Logo após esta oração, fique no seu lugar. Deus tem uma palavra para o teu coração através do nosso ilustre presidente, pastor Wellington Júnior. Pastor Milton. Queridos, a paz do Senhor Jesus, oremos. Pai eterno, nesta noite te apresentamos o teu servo e clamamos para que o Senhor o tome em tuas mãos, como sempre tem feito, para usá-lo poderosamente em favor do teu povo. Manifeste o teu poder na vida dele e que o Senhor possa preparar os nossos corações para ouvir a tua santa palavra. Fale profundamente, Senhor, ao teu povo, fazendo com que possamos receber a porção conforme as nossas necessidades. Assim nós te rogamos no nome do Senhor Jesus, que é bendito e que reina para sempre. Que todos digam. A seguir, a mensagem da palavra de Deus. Pastor José Wellington Costa Júnior é presidente da CGADB, vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério do Belém, primeiro vice-presidente da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, a Confradesp. Há 33 anos preside a Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 19, em Guarulhos, igreja com 98 congregações. Ele é bacharel em Teologia e Análise de Sistemas, doutor honoris causa em Ciência da Religião pela Faculdade de Ciência, Educação e Teologia do Norte do Brasil, FACETEM. Pastor Wellington Júnior foi por 20 anos membro do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e por 14 anos presidente deste mesmo conselho. Em 2004, foi eleito pela unanimidade dos acadêmicos a personalidade do ano pela Academia Paulista Evangélica de Letras. Foi eleito pela unanimidade dos acadêmicos a personalidade do ano pela Academia Paulista Evangélica de Letras. Acompanhe a mensagem do servo de Deus, Pastor Wellington Júnior. Agora, na 47ª Convenção Geral da CGADB, cheios do Espírito Santo para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Amém. Podeis assentar, meus amados. É muita coisa, né? Um cabo só. Meus queridos irmãos, nos agradecimentos, a gente sempre termina esquecendo alguma coisa. Eu quero agradecer às nossas recepcionistas. As nossas recepcionistas,
sob a orientação da irmã Sônia, que estiveram também nos ajudando neste evento. Fica aqui a nossa gratidão. Queremos agradecer também aos nossos diáconos da sede, dos setores, que aqui estiveram trabalhando conosco. Agradecer aos pastores setoriais pela contribuição em incentivar os nossos irmãos cooperadores para participarem da logística deste trabalho. Agradecer também a equipe de logística da CGDB, juntamente com a CPAD, que promoveram todo esse trabalho que aqui estamos participando. Agradecer de uma forma especial a nossa vereadora Ruth Costa, minha irmã, que também nos ajudou aí, conseguindo que a GCM nos dê todo o apoio durante os eventos, durante esses dias que estaremos aqui, tanto aqui na Dr. Fon, como da Conselheiro Cotegipe. Temos contado também com o apoio da GCM e da pessoa da Ruth. Agradecer ao prefeito que nos concedeu também esta bênção. Meus amados, eu quero convidá-los para a leitura de um trecho da Palavra de Deus. No livro de Salmos, estaremos lendo Salmos de número 51. Versículos 10 a 13. Salmo 51, versículos 10 a 13, onde que assim nós lemos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores de ti se converterão. Amém. Meus amados, quando estávamos pensando a respeito da realização desta AGO, a mesa diretora e nós combinamos de que estaríamos dando um tema, como sempre é dado para as AGOs, esse tema: ser cheio do Espírito Santo, para com ousadia pregar a palavra de Deus. Nesta noite, enquanto estávamos adorando ao Senhor, com os hinos congregacionais que já temos ouvido e oferecido ao Senhor, eu me senti verdadeiramente numa igreja pentecostal. Aqui estão reunidos nossos irmãos do Brasil inteiro, e que eu pude perceber que em todo o Brasil, aqui representado pelos pastores e obreiros que vieram participar desta AGO, a chama do Espírito Santo ainda continua acesa. A chama do Espírito Santo é que mantém acesa a nossa igreja e a comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho falado sempre e jamais deixarei de falar que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela foi criada debaixo do fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo é que mantém esta igreja viva. O fogo do Espírito Santo é que mantém essa igreja crescente, e nada pode impedir o crescimento da nossa igreja. O Senhor Jesus, ao edificá-la, Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra esta igreja. E nós temos visto que ao longo desses mais de 100 anos que a Assembleia de Deus está no Brasil, jamais foi impedido de que o poder de Deus se manifeste no meio de nossa igreja, em nossos cultos. Bendito é o nome do Senhor. Pastor Percy disse aqui que temos liberdade para glorificar o nome do Senhor. Jamais podemos perder a essência da presença do Espírito Santo em nossas reuniões. Se nos calarmos, o Espírito Santo não se manifestará, mas o Espírito Santo que está em nós nos impulsiona a glorificar, exaltar o nome do Senhor. Enquanto estamos glorificando ao Senhor, a igreja é cheia do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Estaremos mantendo essa chama acesa. Entrou aqui uma tocha acesa, representando que o fogo do Espírito Santo ainda permanece aceso em nossa igreja. De norte a sul deste país, a Assembleia de Deus ainda crê no batismo com o Espírito Santo. De norte a sul deste país, a igreja, a Assembleia de Deus ainda prega a respeito do Espírito Santo. Nós ainda pregamos a mensagem que os nossos pioneiros nos ensinaram: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, lemos aqui um trecho que encontra-se
em Salmo de número 51. E o Salmo de número 51 é um dos salmos de Davi mais comoventes. Quando lemos esse salmo, nós entendemos que trata-se da composição de alguém que estava com o coração muito quebrantado. Quando Davi compôs esse salmo, foi no momento em que caiu em si dos graves pecados que havia cometido contra o Senhor. E ao cair em si diante desses pecados, Davi começou a perceber a gravidade do que havia cometido. E então neste salmo ele se quebranta diante do Senhor. Percebe-se nas palavras do rei Davi a angústia do seu autor, essa angústia de Davi ao compor esse salmo. E a Bíblia trata Davi de um homem segundo o coração de Deus. Eu acho lindo isto, quando o Senhor Deus honra a Davi. Eu acho lindo isto, quando o Senhor Deus trata Davi, o homem segundo o seu coração. O rei Davi desfrutava de uma afinidade especial com Deus. Davi, que era um adorador de referência, Davi era um adorador contumaz do Senhor. Em todos os momentos Davi estava adorando a Deus. Davi encontrava inspiração para adorar ao Senhor, inspiração no campo para adorar a Deus. Ele compunha salmos no dia a dia, no cuidado das ovelhas. Davi estava compondo salmos de adoração ao nome do Senhor. Era um adorador verdadeiro de Deus. Mas mesmo dentro dessas particularidades, Davi veio cometer pecados diante de Deus. E ao se dar conta da gravidade de seus pecados, Davi se arrepende. Quando o profeta Natã o faz entender do pecado que ele havia cometido, a Bíblia então registra no Salmo 51 o momento em que Davi, ao reconhecer a gravidade do seu pecado, Davi se arrepende e Davi clama ao Senhor. Davi suplica pelo perdão, Davi suplica pela misericórdia do Senhor. Davi não abre mão da intimidade que tem com Deus, mesmo passando por um momento de pecado. Mas Davi sabia que a intimidade com Deus era fundamental para a sua vida de adorador. Quem adora não quer perder a intimidade com Deus. Quem adora quer manter a intimidade com o Espírito Santo. Quem adora quer manter a afinidade com o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Davi não abre mão dessa intimidade. Davi não quer deixar de adorar a Deus, aleluia. Quem adora jamais quer deixar de adorar a Deus, mesmo estando em situação adversa, mas o desejo de adorar continua. E lembramos quando aquela mulher samaritana, naquele encontro que teve com o Senhor Jesus, a princípio não reconhecendo que era o Senhor, achando que se tratava de apenas um judeu. Depois, ao conversar com o Senhor Jesus, ela pôde perceber que ele era um profeta. Em seguida, ela pôde entender quando Jesus disse que era o Messias. Mas o que nos chama a atenção é que aquela mulher havia dito ao Senhor Jesus que onde deveria se adorar. Então ela demonstrava, mesmo tendo uma vida, quem sabe, de alguns questionamentos, mas ela era adoradora. Ela pediu e perguntou para o Senhor: onde devemos adorar? E o Senhor Jesus disse: olha, não se adora, os verdadeiros adoradores não precisam ter lugar especial para adorar, nem em Siló e nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão Pai e Espírito em verdade. Onde estiver o crente, ali tem o adorador. Onde estiver o crente, ali tem alguém que adora o Senhor. Nós adoramos a Deus na igreja, adoramos a Deus em casa, adoramos a Deus na faculdade, adoramos a Deus no serviço, adoramos a Deus no caminho. Quanto mais você adora, mais se aproxima de Deus. Quanto mais você adora, mais ama a presença do Senhor. Davi não quer deixar de adorar a Deus. E quando Davi percebe que está ficando distante da santidade divina, ele suplica por misericórdia. O Salmo 51 começa Davi clamando pela misericórdia do Senhor. Nesse momento, o rei Davi se dá conta dos valores espirituais que detinha e que estava prestes a perder. Eu acho interessante isso, meus amados, que muitas vezes nós nos distraímos e não damos valor àquilo que já recebemos da parte do Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus, ao escrever a carta em Filadélfia, ele disse: guarda o que tens,
Guarda o que você já recebeu da parte do Senhor. Você já recebeu a salvação. Você já foi liberto. Deus já transformou a tua vida. Você é batizado com o Espírito Santo. Quem sabe é detentor de dons espirituais. Você é vaso das mãos de Deus. Você é tocha acesa das mãos do Senhor. Valorize aquilo que Deus já te concedeu. Bendito é o nome do Senhor. No momento em que Davi se dá conta que está prestes a perder aqueles valores que havia recebido do Senhor, e certamente passa a se lembrar do momento em que fora ungido a rei de Israel. Naquele instante, juntamente com essa unção, ele recebe também o Espírito Santo, pois a Bíblia registra, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu vou repetir: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou para Ramá, mas deixou na casa de Jessé alguém cheio do Espírito Santo, alguém cheio do Espírito de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Além da alegria da comunhão com Deus, Davi também contava com a presença do Espírito Santo. Davi sabia a diferença de ser cheio do Espírito Santo, e nós crentes sabemos a diferença de sermos cheios do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa que talvez possa causar algum espanto para alguém: não basta ser batizado com o Espírito Santo, tem de ser cheio do Espírito Santo, porque tem muita gente batizada com o Espírito Santo que não se deixa ser cheio do Espírito Santo. Mas esta noite estamos aqui para dizer ao Senhor: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Eu quero o teu Espírito Santo, eu preciso do teu Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Davi contava com a presença do Espírito Santo, sabia a diferença disto. Os que conviviam com Davi viam nele a presença de Deus. Acho interessante isso, porque quando olhavam para Davi, viam que Deus estava presente em sua vida. Davi foi indicado para se apresentar ao rei Saul, quando este era atormentado por um espírito mau. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, nos registra: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. Quantas qualidades boas se viu em Davi. Mas ele encerra dizendo: o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Aleluia. Ele pode saber tocar, mas se o Senhor não for com ele, nada adianta. Ele pode ser valente, mas se o Senhor não for com ele, nada adianta. Ele pode ser animoso, homem de guerra, mas se o Senhor não estiver com ele, nada adianta. Aleluia. Meus amados irmãos, nós, a Assembleia de Deus, somos movidos pela ação do Espírito Santo. Quem prega, prega sobre a ação do Espírito Santo. Quem rege, rege sobre a ação do Espírito Santo. Quem canta, canta sobre a ação do Espírito Santo. Somos motivados pelo Espírito Santo, somos conduzidos pelo Espírito Santo. É por isso que na Assembleia de Deus os crentes glorificam o nome do Senhor, porque o Espírito Santo está presente em todas as atividades. O nosso culto, no culto não tem lugar para o homem aparecer. Quem aparece é Jesus Cristo. Em nosso culto não tem lugar para outro aparecer. Quem aparece é o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Na Assembleia de Deus não se glorifica o homem, na Assembleia de Deus não se glorifica o pregador, na Assembleia de Deus não se glorifica ao cantor e nem a conjunto. Aqui glorificamos ao Senhor nosso Deus, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. E só sabe glorificar quem é cheio do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Davi é apresentado ao rei Saul. O rei Saul o contrata como pajem de armas. Eu entendi que quando Saul contrata Davi para ser o seu pajem de armas, aqueles que estariam sempre ao seu lado, é porque o rei não queria perder Davi de estar ao seu lado. Saul era um homem demoniado, mas ele sabia que o poder de Deus estava na vida de Davi. Ele precisava de Davi
quando ele era atormentado, diz a Bíblia, em 1 Samuel 16, 23, sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, o espírito mau se retirava dele. Era a presença do Espírito Santo na vida de Davi, aleluia. Não tem espírito mau que resista diante de alguém cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir, não há espírito mau que resista diante de alguém que está cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o diabo não vai te usar. Se você estiver cheio do Espírito Santo, os desafios são vencidos. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ser usado pelo inimigo, não. O rei Saul sabia que quando ele estava tomado pelo espírito mau, Davi se apresentava, tocava a sua harpa, louvava com daqueles seus salmos, aleluia. Aqueles salmos, quem sabe, compostos durante o momento em que estava apreciando a natureza. E ali nos seus salmos, ele agradecia a Deus, ele louvava ao Senhor, ele dizia que a terra toda foi formada pelo Senhor, e que Deus está presente em todos os lugares, e o espírito mau se apartava de Saul, aleluia. Glória a Deus. O crente cheio do Espírito Santo não tem espírito mau que resista. Meu amado irmão, minha querida irmã, se você estiver cheio do Espírito Santo, não vai ter problema na sua casa, não vai ter confusão no teu lar, não vai ter problema nos teus negócios. O crente cheio do Espírito Santo é protegido por Deus, oh aleluia. E nesta noite eu sinto a presença desse Espírito Santo que quer encher a mim e a você, que aleluia. Interessante, meus amados, que Davi relata ao rei Saul, quando os filisteus estão em guerra com os hebreus, há um gigante, Golias, que está desafiando o povo de Deus. Era um homem praticamente invencível. À vista dos soldados judeus, era invencível. Tanto é que todos os dias que ele desafiava alguém para lutar com ele, e ninguém tinha coragem para lutar contra aquele gigante Golias. Mas aí, quando Davi viu aquilo, porque o homem que é cheio do Espírito de Deus, ele não admite que alguém venha desafiar o povo de Deus. O homem que é cheio do Espírito de Deus não admite que alguém venha humilhar o povo de Deus. E aqui estamos diante de pastores. Nesse plenário temos pastores presidentes de convenções. E esses pastores cheios do Espírito Santo jamais se conformarão que a igreja seja humilhada ou colocada para trás, porque nós sabemos quem é o dono dela, sabemos quem é o protetor dela, sabemos quem é o comandante dela. Jesus Cristo é o comandante da nossa igreja. Nós somos povo de Deus. Davi não se conforma com aquilo, e Davi se propõe a lutar contra Golias. O rei Saul o vê como um menino e diz: meu filho, com esse homem não tem como você lutar. Aí Davi disse: rei, deixa eu contar uma coisinha para o senhor, que possivelmente acho que nem a família de Davi sabia. E lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 37, Davi está se colocando à disposição para lutar contra Golias. E disse mais Davi ao rei Saul: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Mas observe, meus amados, Davi disse: o Senhor me livrou da mão do leão. Não fui eu, foi o Senhor. Foi o Senhor que me livrou da mão do urso. Não fui eu, foi o Senhor. Aleluia. Os livramentos que você teve até agora, meu irmão, minha irmã, vieram da parte de Deus. Aleluia. Eu sei que nesse auditório, principalmente pastores, tem pessoas que enfrentaram grandes desafios. Em algum momento do seu ministério você entendeu, achou que ia perecer e que não conseguiria vencer os desafios, eram muito grandes. Mas esta noite o Espírito Santo te lembra: foi o Senhor quem te livrou no dia da tua angústia. Foi o Senhor que esteve contigo quando esteve diante daqueles desafios. O desafio se levanta para cair, porque o homem cheio do Espírito Santo vence qualquer desafio, baseado na promessa do Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. Bendito é o nome do Senhor. Mas, meus amados, no momento de enfrentar Golias,
Davi declarou de onde vinha toda a sua coragem. 1 Samuel capítulo 17, versículos 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada, que com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Bendito é o nome do Senhor. A Deus a igreja, ao Deus do meio deste povo, ao Deus do meio desta igreja, e todos sabem que há um Deus conosco. Bendito é o nome do Senhor. Davi clamou ao Senhor para que não retirasse dele o Espírito Santo. Foi o versículo que nós lemos: não retires de mim o teu Espírito Santo. É um prejuízo muito grande para aqueles que perdem o Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo faz a diferença na vida do crente. O ser cheio do Espírito Santo faz diferença na vida do obreiro. Não basta, vou repetir, não basta ser batizado com o Espírito Santo, tem de ser cheio do Espírito Santo. Já encaminhando para o encerramento, surgiu um pregador na Galileia que anunciava que a seguinte mensagem, Mateus capítulo 3, versículo 11: e eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista anunciou que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. A mensagem de João Batista ainda ecoa em nossos ouvidos. A mensagem de João Batista ainda está presente em nosso coração. Nós servimos a um Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O crente pentecostal é crente do fogo. O crente pentecostal é crente cheio do fogo. O crente pentecostal sente o fogo arder em seu coração. Bendito é o nome do Senhor. E o batismo com o Espírito Santo, aleluia, aleluia. O batismo com o Espírito Santo misturado com fogo é que faz o crente ser cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. Estou me lembrando, meus amados, de um irmão que via os irmãos outros sendo batizados com o Espírito Santo, e alguns irmãos são tão tomados pelo poder do Espírito Santo que às vezes não se contém, sai correndo, levanta a cabeça, levanta as mãos, enfim, ele se deixa levar, quem sabe até pela emoção, e não se contém. E aquele irmão dizia: o dia que eu for batizado com o Espírito Santo, eu não vou fazer como esse aí não, eu vou ficar bem quietinho no meu lugar. No dia que Jesus é bondoso demais, porque no dia que aquele irmão foi batizado com o Espírito Santo, Jesus quis batizá-lo com o Espírito Santo. No dia que Jesus batizou com o Espírito Santo, foi o homem que mais deu trabalho para os diáconos. Ele não se continha e corria para a igreja em todos os lugares. Isso é ser crente cheio do Espírito Santo e do fogo. Oh, aleluia. E nós louvamos a Deus, porque na Assembleia de Deus não tem campainha para o povo se silenciar. Não, na Assembleia de Deus tem motivação para o povo glorificar a Deus. E quem glorifica a Deus é motivado pelo Espírito Santo. Aleluia. O crente pentecostal não precisa de pregador para incentivá-lo a glorificar. O pregador que muitas vezes nós nos pegamos dizendo: levanta a mão e glorifica. Nós nos pegamos dizendo muitas vezes assim: levanta a mão e glorifica. Não, o crente da Assembleia de Deus não precisa, porque é o Espírito Santo que o motiva a abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. E nós não podemos perder esta essência. Jesus prometeu aos seus discípulos que não os deixariam órfãos. João capítulo 14, versículos 16 e 17: e eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não conhece o Espírito Santo, mas o crente conhece o Espírito Santo. Esta foi a mensagem do Senhor Jesus. Vocês vão receber porque vocês o conhecem. Vocês vão receber porque vocês o conhecem. Então eu posso afirmar que não existe crente da Assembleia de Deus que não conheça o Espírito Santo. Se houver crente da Assembleia de Deus que não conhece o Espírito Santo, precisa se converter. Não vou nem se converter de novo, porque nunca foi convertido. O Espírito Santo
faz parte da nossa vida. O Espírito Santo faz parte da nossa igreja. O Espírito Santo faz parte da nossa liturgia. O Espírito Santo faz parte do nosso louvor. Aleluia. No dia de Pentecostes se cumpriu essa promessa do Senhor Jesus. E a Bíblia registra que todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Pedro pregou com ousadia e quase 3.000 pessoas aceitaram ao Senhor Jesus. O ser cheio do Espírito Santo faz a diferença na vida do obreiro. Quando Pedro e João, cheios do Espírito Santo, vão para o templo para orar, encontram ali o coxo. Mas o crente cheio do Espírito Santo não tem medo de desafios. Aquele coxo olha para ele e diz: dai-me uma esmola. E Pedro, olhando para aquele coxo, não tinha nenhum tostão no bolso. E talvez se tivesse alguma coisa, daria a esmola para aquele homem, ele continuaria coxo. Mas Pedro não tinha dinheiro, mas ele tinha o Espírito Santo. A carteira estava vazia, mas o coração estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. O crente, quando está cheio do Espírito Santo, ele não se importa se a carteira está vazia, se não tem poupança no banco, se não tem bens materiais. O bem maior para ele é ser cheio do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Pedro disse: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem levantou com a ajuda de Pedro, foi curado e entrou no templo glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, o capítulo 4, de onde foi tirado o versículo tema para este evento, nós encontramos ali os desafios que os apóstolos agora enfrentaram. Pois depois que o coxo foi curado, os religiosos não se conformaram com a propagação do nome do Senhor Jesus. Prenderam aos apóstolos, levaram-no para a prisão, e no dia seguinte fizeram uma entrevista com eles. E ali eles exigiram: vocês precisam parar de falar deste nome. Vocês não podem mais falar a respeito deste nome. Mas o crente cheio do Espírito Santo não se cala. O crente cheio do Espírito Santo não se cala. E os apóstolos disseram para aquelas autoridades: pensem bem vocês, a quem eu devo obedecer? Ao homem ou a Deus? Pensem bem vocês, a quem eu devo obedecer? Ao homem ou a Deus? Aleluia. E Pedro fez um discurso bonito ali, falando da maneira que Jesus foi crucificado, da maneira que Jesus sofreu na mão dos religiosos. E aqueles homens se reuniram e disseram: mas escuta, esses aqui não são aqueles homens indoutos, que não têm conhecimento nenhum, são apenas pescadores? Aí o outro disse: são eles mesmo, mas a diferença é que eles estiveram com o Senhor Jesus. Esta é a diferença de nós, obreiros da Assembleia de Deus. Podemos não ter muita cultura, podemos não ter muito conhecimento, podemos ter, quem sabe até não ter muito, podemos muitas vezes não ter nem conhecimento teológico profundo, mas nós somos cheios do Espírito Santo. Aleluia. A igreja não vem para ouvir currículo de ninguém, a igreja vem para ouvir palavra de Deus. A igreja não veio para ouvir história de ninguém, a igreja veio para ouvir a história de Jesus Cristo e esse crucificado. A igreja não veio para aplaudir homens, não. A igreja veio para adorar o nome do Senhor. Aqui não tem doutor, aqui não tem, não, senhores. Aqui tem cheios do Espírito Santo, aqui tem crentes cheios do Espírito Santo. Não importa a formação teológica, não importa a formação cultural, não importa o conhecimento que tenha, o que importa é ser cheio do Espírito Santo. Porque no momento o Espírito Santo nos orientará o que deve ser falado para a igreja, porque é Jesus quem conhece a igreja. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, e que esta AGO faça de cada um de nós, para que cada um de nós entendamos que é necessário sermos cheios do Espírito Santo. O pregador que não for cheio do Espírito Santo, é melhor não usar a tribuna. O pregador que não glorifica a Deus quando o outro está pregando, porque tem alguns que glorificam a Deus só quando ele está pregando. Quando ele está pregando parece que é fogo puro. Não, meu amado irmão, nós estamos aqui para ouvir homem, estamos aqui para ouvir Deus. Não importa quem está pregando, é a palavra de Deus na boca daquele que está pregando.
Aleluia! Enchei-vos do Espírito Santo para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Quantos querem agradecer a Deus pela boa palavra que ouvimos? E quantos desejam ser mais cheios do Espírito Santo? Isto é bom, é maravilhoso. Quero agradecer ao senhor presidente pela oportunidade de dirigir este culto. A Deus tributamos o louvor e a honra. Queremos neste momento, senhor presidente, passar ao senhor para o encerramento deste culto, como também os avisos para o dia de amanhã. Viemos de longe, os irmãos vieram de todo o Brasil, e tenho certeza que até segunda-feira este lugar continuará impactado pela presença do Espírito Santo. Senhor presidente, muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Percy Fontoura, muito digno presidente da Convenção do Estado do Paraná, membro da nossa mesa diretora, já de algum tempo participando dos principais conselhos da nossa CGADB. Muito obrigado, pastor Percy. Nós queremos apenas lembrar os irmãos, amanhã, às 9 horas da manhã, aqueles obreiros, ministros que estão inscritos deverão estar aqui, neste mesmo local, para a nossa primeira sessão. Todos são convidados que estão inscritos, na verdade. Mas as mulheres, as irmãs, estarão reunidas lá na Conselheiro Cotegipe, no templo da Conselheiro Cotegipe, às 9 horas da manhã. A irmã Lídia, que estará lá recebendo as irmãs, a irmã Lídia e a sua mesa diretora estarão recebendo as irmãs amanhã, às 9 horas da manhã, lá no auditório da Conselheiro Cotegipe. Tem lugar para as irmãs. Teremos ali intervalo para o almoço, e à tarde a reunião com as irmãs continua. Queremos informar as irmãs que logo após a reunião da manhã teremos o almoço e a reunião da tarde. À noite, às 19 horas, teremos aqui nesse templo culto de adoração ao nome do Senhor, onde estaremos agradecendo a Deus pelos 95 anos da CGADB. Este ano, 2025, estaremos completando 95 anos de fundação da nossa CGADB. Temos aqui um trabalho bonito, uma solenidade bonita, pregação da palavra de Deus, que o crente não pode sair sem ouvir a palavra de Deus, não é? Então venha para o culto amanhã. Amanhã vai começar às 19 horas. Na programação está às 18, mas é para você chegar e já ocupar o seu lugar. E às 19 horas estaremos iniciando o culto de adoração ao nome do Senhor. Domingo pela manhã, nós teremos aqui nesse templo a ceia em família, juntos no partir do pão. Às 9 horas da manhã, aqui estamos reunidos para o culto de ceia. Nosso presidente emérito e o pastor da igreja será o ministrante da ceia do Senhor no domingo pela manhã, pastor José Alberto Bezerra da Costa. Domingo à tarde, continuaremos aqui em sessão da convenção, e os adolescentes estarão reunidos lá na Conselheiro Cotegipe no domingo à tarde. Domingo à noite, culto de adoração ao nome do Senhor. Na segunda-feira pela manhã, teremos aqui o procedimento de eleição e posse da diretoria, da convenção, da mesa diretora e também do conselho fiscal. Lá na Conselheiro Cotegipe, os jovens estarão reunidos pela manhã, os líderes de jovens e adolescentes estarão reunidos pela manhã na Conselheiro Cotegipe, e à tarde, às 15 horas, pastor Wellington Neto, à tarde às 15 horas, neste templo temos aqui um podcast, trabalho com toda a juventude. Tem um número bom, acredito, um grande número de jovens e adolescentes que já se inscreveram, mas mesmo que você não esteja inscrito, você pode participar, tá certo? Então venha participar do podcast, que vai até às 17 horas, isso na segunda-feira, e 18 horas, culto de encerramento da nossa AGO, com o culto do Impactar, trabalho com a nossa juventude. Aqui estão os avisos, quero convidá-los então para ficarmos de pé, para agradecer ao Senhor por este culto.
Lembramos também as nossas irmãs, mesmo que você não tenha conseguido fazer as suas inscrições, porque que alcançou o número e o site lá resolveu brecar, mas o site não está lá na Conselheiro Cotegipe não. Quem vão instalar são as irmãs que vão instalar, tá certo? Então as irmãs, mesmo que não fizeram inscrição, poderão estar lá presente. Por favor, vai fazer a inscrição ali na hora e vai receber o seu kit. Todas as mulheres vão receber um kit doado pela nossa CGDB, que é em parceria com a nossa CPAD. Quero nessa oportunidade também agradecer a CPAD, da pessoa do presidente do conselho, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e do diretor executivo, nosso Ronaldo Rodrigues de Souza, pelo apoio que a CPAD tem dado sempre aos nossos eventos. Mas juntamente com as mulheres, teremos lá na Conselheiro Cotegipe o Espaço Kids. Você pode levar os seus filhos, que estarão sendo bem cuidados por uma equipe que a CPAD trouxe para cuidar das nossas crianças, tá certo? Então as crianças também poderão participar. Nós vamos pedir para que pastor Roberto José faça essa oração de encerramento, pedindo ao Senhor que nos leve em paz para as nossas casas, ou para o nosso descanso, né? Porque muitos irmãos vão para o hotel, alojamento, qualquer coisa assim. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta noite tão especial que o Senhor nos concedeu. Que a tua mão de Deus esteja sobre todos nós e que possamos hoje voltar com o coração agradecido por tudo que o Senhor tem realizado entre nós. Que a tua bênção de Deus esteja sobre toda esta assembleia e que tenhamos aqui frutos duradouros, com crescimento, com maturidade, e que esta obra possa crescer e prosperar para a glória do teu nome. Permanece, Deus, com a tua mão estendida sobre esta mesa e sobre todos os convencionais e sobre toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pastor Roberto José é o presidente da igreja e da convenção de Abreu e Lima e é membro também da mesa diretora. Muito obrigado, pastor Roberto José. Nosso patriarca estará nos ministrando a bênção apostólica. Glorificado seja o Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém.